Oi pessoal, bom dia, meu nome é Raquel, sou professora de Química do CMT. Hoje eu vou dar uma pequena revisão para vocês saírem bem na recuperação semestral, tá certo? Então vamos lá. Nossa aula aqui, como vocês podem ver, a gente vai começar por modelo atômico. Lembrem-se que existem 4 modelos atômicos principais, que é o modelo de Dalton, o modelo de Thomson, o modelo de Rutherford e o modelo de Bohr, tá certo? A gente vai passar rapidinho por cada um deles para vocês lembrarem e saberem os pontos mais importantes de cada um desses modelos. Então, vamos lá. Primeiro modelo, pessoal, é do Dalton, tá certo? Foi o primeiro cientista a tentar criar um modelo atômico. O nome do modelo dele, acho que vocês já conhecem, chama bola de bilhar. Ele afirmava que os átomos eram esferas maciças, indivisíveis e indestrutíveis, como tá aqui no nosso primeiro ponto, tá certo? Então, você tem que lembrar o seguinte, que pro Dalton, galera, não existia elétron, não existia próton, não existia nêutron, não existiam esses tipos de partícula. Então, ele afirmava que os átomos eram a menor estrutura da matéria. Ou seja, se eu pegasse um livro e fosse dividir esse livro, eu ia chegar em um momento que esse livro não ia conseguir ser mais dividido. Então, eu ia dividir o livro até chegar na menor parte desse livro possível. Essa parte era o átomo para o Dalton. Então, pessoal, o Dalton falava que o átomo eram esferas, ou seja, você divide o livro até chegar numa parte pequenininha. Essa parte pequenininha, chamada de átomo, era uma esfera maciça, indivisível, indestrutível. Professor, o que quer dizer isso? Maciço, pessoal, quer dizer que possui massa. Então, dentro não pode ser oco, entendeu? Então, por exemplo, não sei se vocês já jogaram bilhar ou uma sinuca, mas é essa bolinha que ele se refere. Professora, nunca joguei. Já jogou boliche? É como se fosse uma bola de boliche, aquela pesadona, só que ela é pequenininha. Então, nesse caso, gente, é como se fosse uma bola, por dentro ela tem massa, então ela não é oca, tá certo? Era indivisível, porque a gente já dividiu até onde a gente podia chegar, e era indestrutível, porque pensa comigo, algo que eu não consigo dividir mais, eu não posso destruir, certo? Além disso, ele falava o seguinte, isso aqui é muito importante, átomos do mesmo elemento químico, eles têm o mesmo tamanho e a mesma massa. Professora, o que isso quer dizer? Não interessa se você está respirando oxigênio aqui no Brasil, se você está respirando oxigênio lá na China, se está respirando oxigênio em algum lugar da Europa, nos Estados Unidos, não interessa. Se a gente está falando do elemento químico, o oxigênio, ele sempre vai ter as mesmas propriedades, o mesmo tamanho e a mesma massa, tudo bem? Cuidado, gente, escrevi tamanho aqui, mas é tamanho, tá? Mas é mesmo tamanho, mesma massa e as mesmas propriedades. E por último, gente, o Dalton falava que você podia fazer reações químicas com esses elementos. Professora, como? Eu misturo esses elementos, dou certa condição para ele acontecer e a reação ela vai acontecer. E aí ele falava que combinações diferentes dos átomos podiam gerar substâncias diferentes. Professora, como assim? Se eu misturo, por exemplo, carbono com oxigênio, eu posso formar o monóxido de carbono, que é o CO, e eu também posso formar o dióxido de carbono, que é o CO2, aquele gás, os dois gases poluentes que a gente libera em tipos diferentes de combustão, tá certo? Então, lembrar que o modelo atômico de Dalton chama bola de bilhar, que ele fala de esferas maciças, indivisíveis e indestrutíveis, que os átomos aqui, se for do mesmo elemento, eles são iguais em tamanho, massa e as mesmas propriedades, mas se for elementos diferentes, obviamente, eles vão ter massas diferentes, tamanhos diferentes e propriedades diferentes, e que sim, dá para fazer uma reação química com o modelo atômico de Dalton. A única diferença, pessoal, é que você vai ter que fazer essa reação desenhada em bolinha. Professora, como assim? Vou até usar o desenho do modelo, gente, que tá bem aí para vocês. Ah, professora, e se você for desenhar, por exemplo, essa reação aqui, ó, H2 mais O2 dando H2O. Como que eu vou fazer isso, professora? Se for pelo modelo atômico de Dalton, você vai ter que desenhar o H2 como se fosse uma bolinha, o O2 como se fosse uma outra bolinha junta, tá vendo? Tem 2 átomos de oxigênio, então desenha os 2 juntos. E para desenhar o H2O, pessoal, é um átomo de oxigênio, certo? E 2 de hidrogênio, não é? Então, você desenha eles juntinhos. Essa equação, pessoal, não está balanceada, mas é só para mostrar para vocês como que você desenharia
uma reação química usando o modelo atômico de Dalton, tá certo? Próximo que a gente vai ver, pessoal, é o modelo atômico de Thomson. A professora de vocês deve ter explicado para vocês como que o experimento, tá bom? Esse experimento, gente, ele alavancou a nossa química, porque o Thomson, gente... Ah, gente, é Thomson, tá? Thompson é a uva do supermercado, tá bom, gente? O nome dele era John Thomson, tá certo? Assim como Dalton, ele também chamava John. Então, é o seguinte, pessoal. O J.J. Thomson, que é o J.J. Thomson, ele falava de um átomo que tinha, na verdade, elétrons. Por quê, professora? Porque o experimento dele possibilitou que ele descobrisse os elétrons. Então, o Thomson é quem comprova a natureza elétrica da matéria, tudo bem? Ele é que vai descobrir os elétrons. É ele que comprova que os elétrons têm carga negativa, tá? Então, primeira coisa, a matéria agora deixou de ser um átomo indivisível. Por quê? Porque o átomo agora, ele pode ser dividido em elétrons e prótons, tudo bem? Então, pessoal, cuidado. Próton não existia ainda exatamente no modelo atômico de Thomson, mas, sim, ele falou que existia uma parte positiva, tá certo? Essa parte positiva, gente, é essa daqui grandona, essa verde grandona, estão vendo? É como se fosse... Gente, é assim, ó. Modelo de Thomson é um brigadeiro. Pegou? Como, professora? Presta atenção. Ele dizia que tinha uma massa grande positiva e que tinham elétrons, que foi o que ele descobriu através do experimento dele, incrustados. Professora, como assim? Tinham elétrons grudados nessa massa positiva. Se você pegar um brigadeiro, gente, é como se fosse um brigadeiro. Como assim? A massa do brigadeiro é a parte positiva e os granulados, em todas as partes, seja dentro, seja fora, representariam os elétrons. Deu pra perceber? Ele não vai chamar ele não era brasileiro, viu, gente? Então, ele não vai chamar esse modelo de brigadeiro, a gente vai chamar de pudim de passa, que é uma sobremesa conhecida lá na Grã-Bretanha, de onde ele é, tá bom? Mas, o mais importante, ele descobre as partículas com carga negativa, é ele que descobre os elétrons, galera, beleza? E também, ele fala dessa grande massa positiva, que ele não consegue comprovar. Tranquilo? Aí, gente, a gente vai para o modelo do Rutherford. O modelo do Rutherford é de 1911, pessoal. Aqui é um modelo em que tem um experimento chamado o experimento da folha de ouro ou da lâmina de ouro, em que o Rutherford... Vou até explicar que o experimento tá aqui, pessoal, ó. Volto já no outro slide, tá certo? Mas o experimento, pessoal, ele pegava o polônio, que foi um elemento químico descoberto pela cientista Marie Curie. Esse polônio, naquela época, tá bem aqui, ó, onde estou marcando. Esse polônio, a gente já sabia que ele era radioativo e que ele tinha uma radiação específica. Professora, qual? É partícula alfa, não confunda. O polônio, então, ó, lembrou de Rutherford? Você vai lembrar do polônio, que emite radiação. Então, aqui a gente tá falando de materiais radioativos. E ele emite radiação e emite partícula alfa. Professora, por que isso é importante? Porque a partícula alfa, pessoal, tem uma carga específica. Qual? A positiva. Então, a gente sabe que a radiação que a partícula alfa está emitindo é uma radiação positiva. Quando essa radiação, pessoal, saía dessa caixa, tá vendo? Ela ia direto aqui, ó, na folha de ouro. Chegando na folha de ouro, o que o Rutherford notou? Que a maioria dessa radiação passava reto, como se ela passasse pela folha de ouro, e ela passava de fato e não sofria nenhum desvio. Tendo dito isso, pessoal, professora, aí você pergunta, né? Todas passavam reto? Claro que não. Então, o que acontece? Alguma delas, pessoal, sofriam um certo desvio, tá certo? Então, já que uma delas sofria um desvio, então, a nossa folha, ela é feita de alguma coisa. Tem alguma coisa aí desviando as partículas alfas positivas que estão vindo. Então, olha só. Pense comigo. Se a maioria delas passa reto, concorda comigo que elas não estão encontrando nada? O que o Rutherford comprovou com isso? Que o átomo, ele é formado por grandes espaços vazios. Esse espaço vazio, ele chamou de eletrosfera.
e afirmou que na eletrosfera a gente ia encontrar os elétrons, descobertos pelo cientista anterior, que foi o Thomson. Assim, ele comprovou, então, que o átomo tem uma parte vazia que chamou essa parte de eletrosfera. Ele também comprovou, com o desvio da partícula, pessoal, da partícula alfa, que existia uma pequena partezinha bem densa, positiva, e que ela era formada por partículas carregadas positivamente, que nem eu falei agora, e ele chamou essas partículas de prótons. Então, atenção, já existia partícula positiva, melhor, já existia a noção de que existia partícula positiva, tudo bem? Mas não tinha sido comprovado ainda. Quem conseguiu comprovar a existência da partícula foi o Rutherford. Foi ele que deu o nome para os prótons, tá certo? Para as partículas positivas, e ele afirmou que ficava em uma região pequenininha no centro do átomo chamada núcleo, tá certo? Ele chamou esse aqui, vou até mudar aqui do slide e voltar, mas ele chamou, pessoal, esse modelo atômico dele de sistema solar ou planetário, tá certo? Então, aqui, galera, temos duas regiões. O núcleo, centro, pequeno e positivo, tá certo? E a gente tem agora, ó, eletrosferas, tá bom? A eletrosfera, ela tinha elétrons. E os elétrons rodeavam esse núcleo, tá certo? Então, a gente tinha os elétrons que se moviam ao redor do núcleo, pequeno e denso e positivo, onde ficavam os prótons, e a eletrosfera, que eram os grandes espaços vazios que ele comprovou no experimento. Tranquilo até aqui? Beleza? Tá. Galera, a gente vai agora para um outro modelo. Professora, você não mudou o nome do modelo. Atenção, pessoal, o Bohr, ele era aluno do Rutherford. E aí ele virou pro professor dele e falou, teacher, isso não tá certo. Não tá certo porque, veja bem, se você tem uma parte negativa e uma parte positiva, a parte positiva tá no meio, a parte negativa tá ao redor. Cargas opostas se atraem. O que eu vou fazer com isso, professor? Como é que a parte positiva não bate na negativa? Então, quem resolveu esse problema foi o Bohr, que era aluno do Rutherford, pessoal. E ele resolveu da seguinte maneira, ele conseguiu calcular energias específicas. Professora, que energias eram essas? Então, presta atenção. O átomo, a partir de agora, ele tinha camadas. Ele tinha o núcleo denso e positivo, formado por prótons ainda, mas ele também tinha camadas. A eletrosfera agora ela é formada por camadas. Essas camadas eram circulares, tudo bem, pessoal? De energia definida, ou seja, cada camada tem uma energia, tá certo? Professora, e quem tem mais energia? A primeira camada ou a última camada? Tá, professora, qual que tem mais? Tem a sétima. Ah, professora, como assim? A sétima camada, galera, vai ter mais energia. Professora, por quê? Quanto mais você se afasta do núcleo, mais energia você vai ter. Professora, como que eu vou lembrar disso? De duas maneiras diferentes. Minha dica vai o seguinte. Se você aumenta a camada, a energia é maior. Então, professora, qual que tem mais energia? Camada 1 ou camada 7? O 7 não é um número maior? Ela tem mais energia, tudo bem? Quanto maior a camada, maior a energia. Se você pensar bem, se você fosse um elétron, vamos supor que você seja esse elétron aqui. Você tem que dar essa volta aqui, ó, galera, tá vendo? Ao redor do núcleo. Se você tem que dar essa volta, se você tivesse que correr, concorda que essa volta aqui tem um raio menor? Se você tiver agora, se você for esse elétron aqui, e você tiver que dar essa volta aqui, que é muito maior, ao redor do núcleo, aonde você gasta mais energia correndo? Numa volta pequena ou numa volta maior? Não é numa volta maior? Então, na volta maior, no caso, na camada maior, você vai ter uma energia maior, tá certo? O Bohr conseguiu calcular essas energias, pessoal, conseguiu comprovar que cada camada tinha uma energia diferente. E ele ainda comprovou outra coisa, que é o que a gente chama de salto quântico. Professor, o que é um salto quântico? O salto quântico, pessoal, tá escrito aqui para vocês, tá certo? Mas é a transição do elétron entre camadas. Professora, como assim? Se o elétron, ele tá aqui, galera, ó, se ele tiver aqui nessa camada e ele pular para uma camada mais externa, ele vai ter que absorver energia.
Então, se ele está indo para uma camada mais interna, que tem menos energia, lembra, camada pequena, menos energia. Camada maior, mais energia. Então, se ele está indo da camada 1 para a camada 7, da camada 1 para a camada 3, independente da camada, ele vai absorver essa energia, tá bom, pessoal? É como se fosse um jogo de videogame. Você só pode passar de fase se você ganhar esse tanto de energia. Então, a primeira camada, vamos supor, tem 20 de energia, professora, eu só consigo entrar na camada 3 se eu tiver 40. Então, o que você tem que fazer para ir para a camada 3? Não é ganhar energia? Então, para você pular, pessoal, se você fosse um elétron, você pular de uma camada interna para uma mais externa, você vai ter que fazer o quê? Ganhar energia. Então, o elétron, ele absorve energia para pular de camadas camadas internas para camadas externas, tá certo? Professora, esse elétron, ele pode voltar para a camada interna? Pode. Se ele voltar, pessoal, ele vai ter que liberar essa energia. Então, já que camadas externas tem mais energia, para ele voltar para uma camada que tem menos energia, ele tem que liberar essa energia. E ele libera essa energia na forma de luz, o que a gente chama de fóton, tá certo? Esses são os principais modelos atômicos, pessoal. A gente agora vai para outra parte da matéria, mas irei recapitular. Então, presta atenção. Modelo de Dalton, primeiro cientista a criar um modelo atômico, tá certo? Ele falava que o átomo eram esferas maciças, indivisíveis e indestrutíveis. O modelo de Dalton, pessoal, fala que elementos químicos átomos do mesmo elemento químico têm tamanhos iguais e massas iguais e propriedades iguais. Tranquilo? Se for elementos químicos diferentes, é tudo diferente. O Thomson descobre os elétrons, pessoal, é a maior importância do experimento dele, tá certo? O Rutherford, ele que fala de prótons, ele que fala de núcleo, ele que começa a falar de eletrosfera. E o Bohr, que era aluno do Rutherford, ele completa o modelo atômico do professor dele, falando que existe camadas eletrônicas. Professora, quantas são? A senhora não falou, são 7, que nem as cores do arco-íris, tá certo, pessoal? Por isso que no salto quântico, que a gente estava vendo agora há pouco, se o elétron passa de uma camada interior para exterior, ele absorve energia. E se ele voltar, ele vai emitir energia na forma de luz. Essa luz, pessoal, pode ter cor diferente. Cada luz dessa pode ter uma determinada cor, dependendo do elemento químico que tiver no experimento. Tá certo? Tranquilo, pessoal, até aqui. Aí, o que vai acontecer agora? Nós vamos para estrutura do átomo e semelhanças atômicas. Essa parte é bem legal, galera. Ela diz como é que a gente acha elétron, prótons e os nêutrons dentro de um átomo, tá certo? Então, só para recapitular, depois do modelo atômico aqui do Rutherford e do Bohr, a gente tem um átomo agora formado desta maneira. Como assim, professor? O átomo vai ter um núcleo. No núcleo, a gente vai ter prótons, que são partículas de carga positiva, e a gente vai ter nêutron, tudo bem? Então, a gente tem duas regiões principais, o núcleo, o centro, e a eletrosfera com os elétrons, tranquilo? Aqui embaixo, pessoal, ainda botei as partículas subatômicas indicando cada uma delas, tá certo? Próton, carga positiva, o nêutron não tem carga, como o nome já diz, e ele serve para equilibrar o núcleo do átomo, tá certo, pessoal? E nesse caso aqui, os elétrons. Tudo bem até aí? Agora sim, a gente vai ver como que a gente acha essa estrutura do átomo numa questão, por exemplo. Então, é o seguinte, se eu tiver um átomo X qualquer, tá, galera? Aqui em cima vai ter um número, tá? Canto superior esquerdo, simbolizado pela letra A aqui, que tá mostrado pra vocês. Essa letra aqui simboliza o número de massa, tudo bem? É a massa do átomo, tá certo? Este número que tiver embaixo aqui, pessoal, canto inferior da esquerda, é o número atômico. Número atômico, gente, significa número de prótons. Se a sua questão estiver falando de número atômico ou se ela estiver falando de número de próton, tá falando sobre a mesma coisa, tá? Professora, aonde eu acho os elétrons e aonde eu acho os nêutrons, tá? Não vai estar visível para vocês em questões que abordam a estrutura do átomo, tá, gente? Mas dá para saber. Professora, como assim? Gente, a massa de um átomo, ela é formada pelo somatório de prótons
e nêutrons, tudo bem? De quem tá no núcleo. O núcleo do átomo é quem decide a massa. Então, nesse caso, pessoal, quando você tiver aqui o nêutron, for procurar o nêutron na estrutura atômica, o que que eu faço? Eu pego a massa do átomo, que é os prótons mais os nêutrons, tudo bem? Nesta fórmula aqui, ó, tá vendo aqui, galera? O A é a massa, o número de massa, a massa do seu átomo. O Z é o número atômico, que é o número de prótons. E o somatório desses dois é o que dá a massa do átomo. Então, o que que você faz? Você soma esses dois para achar a massa. Então, é só você substituir nessa pequena fórmula, tá, galera? Eu sei que vocês conseguem. Nesse caso aqui, ó, a massa, um exemplo que eu usei foi a massa do carbono. Carbono tem massa 12 e número atômico 6, tudo bem? Se você pegar a massa, é o somatório dos dois, não é? Então, é o número de nêutrons mais o de Z. Já que eu quero descobrir o número de nêutron, pessoal, o que que eu faço nessa equação? Primeiro grau, tranquila, não é? Passo o Z para o outro lado, diminuindo. Então, esse N vai ser igual a massa menos o número atômico. Então, basicamente, o número de nêutrons fica 12 menos 6, que é igual a 6. Tranquilo? Professora, complicou muito. Não complicou, não, tá, galera? Se perguntar para você, professora, qual é o número de nêutron? Número de cima menos número de baixo. Aí você acha o número de nêutrons. Fácil? Número de cima menos o número de baixo. Tranquilo? Porque agora a gente vai aprender, pessoal, semelhança atômica. E a primeira coisa que você tem que entender sobre semelhança atômica é o seguinte. A semelhança atômica, ela vai ter... Todas eles vão ter um prefixo igual. Professora, qual prefixo? O prefixo iso, tá? Que significa igual, inclusive, tá? Professora, como assim? Toda vez que eu falar a palavra isótopo, isótono, isóbaro, que a professora de vocês deve ter falado em sala de aula, vocês vão pensar, alguma coisa é igual. Se começa com iso, é porque tem alguma coisa igual, tá certo? Então, nesse caso, pessoal, é o seguinte, isótopos. Grava, galera, pelo próprio nome, tá certo? O isótopo, tá vendo que tem um Pzinho aqui? Tem o iso aqui no começo, quer dizer que ele tem alguma coisa igual. Professora, como que eu vou saber qual é a partícula que ele tem igual? Pelo nome dele mesmo. Pode ler ele aqui, ó. Se é isótopo, ele vai ter o mesmo número de prótons, tudo bem? Elementos que têm o mesmo número de prótons. Vamos lá a eles. Pessoal, seguinte. Primeira coisa que vocês têm que entender, os isótopos, na verdade, eles sempre são do mesmo elemento químico. Ah, professora, o oxigênio pode ser isótopo do neônio? Jamais. Se forem elementos químicos diferentes, não são isótopos. Então, a minha dica aqui já vai aqui agora, para você prestar atenção, não ter dúvida nenhuma, se você tem elemento, ou melhor, átomos do mesmo elemento químico, eles são isótopos, tudo bem? Existe, pessoal, inclusive, ó, o isótopo do hidrogênio, existem 3. Existe o isótopo com massa 1, o isótopo com massa 2 e o isótopo com massa 3. Tá aqui, ó, massa em cima, massa 1, massa 2, massa 3. Tranquilo? Ai, professora, mas como eu vou gravar? Vai ser dado na questão para vocês, pessoal. Aí vocês conseguem identificar, tá certo? Se ele perguntar isótopo, sempre tem que ser do mesmo elemento químico. Esse daqui, inclusive... Não sei se vocês já viram Homem-Aranha. Aquele que tem o doutor lá com as garrinhas. Tururu. Sabe qual é, galera? Doutor Octopus, eu acho, né, que chama? Enfim, gente, o hidrogênio número 3 é o hidrogênio daquele filme que tem aquele sol artificial, tá certo? Esse daqui é o trítio. Existem, então, 3 hidrogênios na natureza. Tá vendo que são hidrogênios? Eles são do mesmo elementos químicos. Se existem 3 átomos do mesmo elemento, eles são isótopos. Nesse caso, pessoal, eles têm o mesmo número de prótons, ó. 1, 1 e 1. Não interessa qual hidrogênio você esteja falando aqui, todos eles têm que ter número atômico igual, por isso que eles são isótopos. O hidrogênio número 1, pessoal, é aquele que tem no ar, é aquele que você respira, tudo bem? O hidrogênio número 2 é o que a gente usa mais para análises químicas, tá certo? Em laboratório. E o hidrogênio número 3, galera, é o hidrogênio do Homem-Aranha, que faz o sol artificial lá, tá certo? O trítio. Beleza, galera? O que é isótopo? Bora seguir em frente? Isótono. Professor, o que tem igual agora? Alguma coisa tem que ter igual. Quem? Nêutrons. O nome já diz pra você. Isótopo tem o mesmo número de próton, assim como isótono tem o mesmo número de nêutron.
tá? Professora, como que eu vou saber que um átomo é isótono do outro? Fazendo aquela conta que a gente aprendeu agora há pouco. Como, professora? Pega o número de massa, diminui o número atômico, o número de prótons, tá certo? Pega o número de cima, diminui o número de baixo. Número de cima menos o número de baixo, o número de nêutrons do magnésio, nesse caso aqui, é 12. Deu para enxergar aí? Ah, professora, e do sódio, que é o Na aqui do lado? Pega o número de cima, que é a massa, diminui do número de massa, do número de baixo, que é o número atômico, o número de prótons. 23 menos 11, 12. Pode ver que tanto o magnésio, pessoal, quanto o sódio tem número atômico 12, o que significa que eles são isótonos. Eles têm o mesmo número de nêutrons. Perdão, acabei de falar número atômico, né? Número de nêutrons, tá, pessoal? Então, repetindo, tanto o magnésio quanto o sódio têm o mesmo número de nêutrons. Tranquilo? Fácil de fazer essa conta? Vocês vão gabaritar essa prova. Bora, galera, para a próxima semelhança atômica. Chama isóbaros, professora. No nome aí não dá para saber, não. Ah, mas dá para saber pelo símbolo. Preste atenção. Iso, igual. Alguma coisa tem que ser igual. Tá vendo esse A aqui, galera? Esse é o símbolo da massa. E massa só tem A. Massa. Tá? Tem A depois do M, tem A depois do SS, galera. Grave isso aí. Então, olha só. Isóbaros vão ser átomos que são elementos químicos diferentes, mas eles têm que ter a mesma massa. Essa daqui é a mais fácil de identificar, assim como o isótopo. Por quê, professora? Porque tá escrito para você. Se os números de baixo são iguais, eles são isótopos, certo? O mesmo número de prótons. E se os números de cima forem iguais, então eles vão ser isóbaros. Tranquilo, pessoal? Aqui você acha o isóbaro com muito mais facilidade. E aqui o próprio nome já diz, isoeletrônico, professora. O que ele tem igual? O número de elétrons. Tranquilo? Então, pessoal, dica para vocês. Prótons, sempre do mesmo elemento químico. Tudo bem? Ah, professora, e as outras 3 semelhanças? Tem que ser elementos químicos diferentes, tá? Esse caso aqui, que é o do isoeletrônico, vocês vão ter que tomar cuidado. Existem cátions e existem ânions. Professora, o que são isso? Íons. Então, presta atenção, gente. Todo átomo é neutro. Ou seja, ele tem um número atômico, que é o de prótons, igual ao de elétrons. Tudo bem? Ele é equilibrado. Professora, o que isso significa? Significa que você tem o mesmo tanto de carga positiva e negativa. Prótons iguais aos elétrons. Isso é um átomo neutro. Então, professora, se o átomo for neutro, como eu acho o número de prótons? Num átomo neutro, ele é igual, o número de elétrons. No átomo neutro, e aqui é elétron, viu, galera? Ah, professora, você não botou certo aqui, mas a gente conserta. Aqui. Símbolo do elétron. Tudo bem, pessoal? Então, repetindo. Em um átomo neutro, o número de prótons é igual ao de elétron, tá? Professora, como que eu vou achar isso na minha estrutura atômica? Se você tiver um átomo lá desenhado, o número de elétrons, pessoal, é o mesmo de prótons, ou seja, é o número de baixo. Você só vai ter cuidado quando a gente não tiver um átomo, quando a gente tiver íons. Professora, o que são íons? São partículas carregadas. Nesse caso, você vai ter um cátion e você vai ter um ânion. Ah, professora, existem 2 tipos de íons? Existem. Qual a diferença entre eles? Os cátions, pessoal, eles têm carga positiva. Tudo bem? Quer dizer que eles perderam elétron. Ó, positiva perde, P e P. Tudo bem? Eles perdem elétrons, tá certo? Ai, professora, eles podem perder prótons? Eles podem perder nêutrons? Gente, não é reação nuclear, tá bom? Que cabum, bomba. Não. Ou sol. A gente tá falando aqui, pessoal, na verdade, somente da eletrosfera. É muito mais fácil perder elétron, pensa comigo. Elétron não tá meio que na parte de fora do nosso átomo? É muito mais fácil você tirar elétron e colocar elétron. Então, toda vez que eu falar cátion e ânion, pessoal, eu estou me referindo à perda ou ganho de elétrons. No caso dos cátions, galera, os cátions, eles têm carga positiva, o que significa que eles perdem elétrons, tudo bem? E os ânions, pessoal, ele tem carga negativa, o que quer dizer que eles vão ganhar elétrons, tá certo? Aí, gente, preste atenção. Professora, como que eu vou saber o número de elétrons? É simples, vamos lá junto comigo.
Tá vendo aqui que você tem o sódio, galera? O sódio, ele tem massa 23 e número atômico 11, tá vendo? Professora, você disse se ele não tiver carga nenhuma, que é esse caso, ó, vou pegar até o caso do neônio primeiro, tá? O neônio, pessoal, tá vendo que ele não tem carga? Não tem positivo e negativo nenhum? Ele é um átomo, o que significa o meu número de prótons é igual de elétron. Ou seja, se o número de próton é o de baixo, então o meu número de elétrons também é o de baixo, 10. Tranquilo? Professora, nesse caso aqui, no primeiro, você tem um cátion. Tá vendo que ele tem carga positiva? Se isso aqui não existisse, pessoal, o número de elétron dele seria esse daqui, seria 11. Tranquilo? Já que ele tem uma carga, a gente não pode ignorá-lo. Professora, se ele ia ter 11 e esse positivo aqui significa, e eu tenho que interpretar isso, significa, o mais um significa que ele perdeu um elétron, o que eu faço? Você pega o número de próton e diminui esse elétron. Tudo bem, gente? Como é que você acha o número de elétron, então? Então, galera, cuidado para vocês não confundirem, tá certo? Como que eu não vou ter cuidado para confundir? O mais significa perder. Então, você tem que pegar o número e diminuir a quantidade que perdeu. Então, 11 menos 1, você fica com 10 elétrons, tudo bem? Se você tiver um ânion, pessoal, o ânion não, significa que você ganhou. Professora, como assim? Significa que você tinha 8 elétrons, mas você ganhou 2. Então, você fica com 8 mais 2. Deu para ver aí, pessoal? Também fica com 10 elétrons. Então, galera, muito cuidado com os cátions e com os ânions. O positivo significa perder, perder, perder. O negativo significa ganhar, tá certo? Elétron tem carga negativa, pessoal. Se você fica mais negativo, quer dizer que você ganhou o elétron, tá certo? Agora a gente vai para outra matéria, pessoal, que são as leis ponderais. Existem duas leis importantes, a lei de Lavoisier e a lei de Proust, tá certo? A lei de Lavoisier é a lei também chamada lei da conservação de massas, é aquela que vocês gravam com facilidade, que diz assim: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A lei de Lavoisier, então, chamada também da lei da conservação de massa, pessoal, diz o seguinte: ela diz que a soma da massa dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. Ou seja, aquela massa que você tiver de reagente tem que ser igual à massa que você tiver de produto. Tranquilo? A lei de Proust, pessoal, já diz uma coisa diferente, mas vamos à lei de Lavoisier então primeiro. Nessa reação aqui, tá vendo, ó? Hidrogênio mais oxigênio resultando em água. Quando você tiver essa reação aqui, pessoal, pode ver, ó. Se eu tenho 2 gramas de hidrogênio e tenho 16 gramas de oxigênio, o quanto que eu vou ter de água? É só somar, tá certo? Aí, pessoal, professora, como que eu sei quem é reagente, quem é o produto? Vou facilitar a sua vida agora, tá certo? Se você tiver uma reação química, gente, toda reação química, ela vai ter produto e reagente, tá? Ai, professora, eu tenho A mais B, eu tô formando, sei lá, AB. Como que eu sei quem é reagente, quem é produto? Galera, reagente é tudo aquilo que vem antes da seta, tudo bem? Eles vão reagir para formar seu produto. E o produto é tudo aquilo que vem depois da seta. Então, reagente vem antes, produto depois. Você compra produto no supermercado, né? Já não tá tudo pronto? Ou já não tá tudo fabricado para você? Então, o que você faz? Produto é o final e não o começo, tá certo? Reagente é aquilo que precisa reagir para poder formar produto. Nesse caso, pessoal, então, quando vocês fizerem aqui o somatório, tá vendo aqui que você tem um igual? Na prova de vocês, provavelmente vai aparecer uma setinha, tudo bem? Então, hidrogênio e oxigênio, nesse caso, são reagentes e a água é produto. Professora, como que eu faço isso? A somatório das massas, ou seja, 2 mais 16, que é tudo que você tem de reagente, tem que ser igual ao produto, 18. Tranquilo? Aí, pessoal, é o seguinte, lei de Proust. A lei de Proust, ela diz sobre uma proporção constante, ou seja, professores, se eu aumentar essa quantidade de hidrogênio, se eu multiplicar essa quantidade, por exemplo, por 2, o que eu tenho que fazer com o hidrogênio? Adivinha? Multiplicar também por 2. Se você multiplicar isso daqui por 2, pessoal, você vai ter 4 gramas de hidrogênio e 32 gramas de oxigênio. E nesse caso, o que eu vou ter que fazer com a água, professora?
multiplicar por 2 também. Então, nesse caso, você também vai ter 36 gramas de água. Pode ver aí que eu marquei de laranja, pessoal, e de verde, meio que para ajudar vocês. Professora, como assim? A lei de Lavoisier, pessoal, tá aqui, ó, em verde, é a lei da conservação das massas, tudo bem? É na linha. Já deixei a dica aqui, tá, gente? Ó, a lei de Lavoisier, a gente tá falando de soma e subtração. E a gente sempre vai tratar a lei de Lavoisier na linha, sempre na mesma linha, tá certo? O que você tiver antes tem que ser igual ao que você tem depois, tá certo? A lei de Proust, a minha dica é o seguinte, ela envolve multiplicação e divisão. E nesse caso aqui, galera, você vai ter de uma linha para outra, tranquilo? Então, a lei de Proust tá aqui em laranjinha, ó, é sempre de uma linha para outra. E aí, é multiplicação e divisão, tá certo? Então, se você aumentar em 4 vezes a quantidade de uma substância, todas as outras também têm que ser aumentadas em 4 vezes. Tranquilo? Essas são as 2 leis ponderais, pessoal, bem resumidamente. A gente vai agora para a tabela periódica, tá certo? Tem uma linha do tempo aqui, tem vários cientistas, são 1, 2, 3, são 5, né? Aqui eu coloquei 5. 5 cientistas principais, porém, a gente só vai falar principalmente de 3, na verdade 2, tá? Então, olha só, tudo começa com Dalton, professora. Esse é o Dalton do modelo atômico? Aham. O Dalton pegou os modelos que já eram conhecidos na época, pessoal, e tentou criar uma ordem. Ele seguiu uma ordem de massa. Lembra que ele fala que os átomos que são iguais têm massas iguais, tamanhos iguais? Existiam átomos naquela época já, alguns elementos descobertos, não átomos em si, né, mas elementos descobertos. E ele pegou esses elementos que já se conheciam, que eram 20 elementos no total, e organizou esses elementos por ordem de massa atômica, tudo bem? Essa foi a tabela de Dalton, ela é bem tranquila, só pra gente começar a saber quem foi o primeiro também a montar a tabela periódica. Sim, foi o Dalton, do modelo atômico de Dalton, tá? Aí, pessoal, a gente tem 2 cientistas aqui que a gente vai falar muito rapidamente. Em 1817, teve um cientista chamado Dobereiner. Ele fez algo parecido com o Dalton, ele também fez a tabela por ordem crescente de massa atômica, mas ele juntava em grupos de 3. Já o Newlands, em 1864, ele fez o que a gente chama de lei das oitavas, que foi agrupar elementos com... tinham mais elementos químicos na época, tá, pessoal? Já descobertos. E ele juntou esses elementos em grupos de 8, tá certo? Mas os mais importantes de todos, pessoal, vem em 1869, é o Mendeleev, que ele é o pai da tabela periódica. Ele sonhou com a tabela periódica. E na época já existiam 63 elementos. E ele fez a mesma coisa que os outros 3 cientistas fizeram, pessoal. Ele organizou a tabela por ordem crescente de massa atômica. A única diferença é que o Mendeleev, ele sonhou com a tabela periódica e, além disso, ele fez um trabalho muito mais detalhado. Ele juntou todas as informações de vários elementos químicos já conhecidos na época. Ele juntou propriedades físicas e químicas, foi ele que começou a montar as famílias da tabela periódica, tá certo? E os espaços vazios que ele deixou, pessoal, foram preenchidos futuramente, né? Futura época dele. E o germânio, por exemplo, é um exemplo desse elemento químico que foi descoberto e ele se encaixou direitinho aonde o Mendeleev tinha previsto que iam descobrir um novo elemento químico, tá certo? Por fim, pessoal, o Mendeleev, apesar de ser o pai da tabela periódica, não é o cientista da tabela periódica atual. A tabela periódica atual, pessoal, ela é formada, ela é organizada, foi organizada pelo cientista Henry Moseley em 1913, não sei se vocês notaram o ano, mas em 1913 foi o ano em que o Bohr também estava fazendo os experimentos dele, Rutherford já tinha descoberto os prótons. E nesse ano aqui, pessoal, o Moseley, ele decide organizar a tabela periódica por ordem crescente de número atômico e não de massa atômica, que nem os cientistas anteriores fizeram. E essa é a principal diferença entre a tabela não só de Mendeleev, como dos cientistas anteriores, para a tabela periódica atual, que é a do Henry Moseley. Tranquilo? Pessoal, falta só mais uma pequena matéria,
tá certo? Que é tabela periódica, mas a gente vai fazer uma pequena revisão rápida, tá certo? Lembrar que a tabela periódica moderna, então, ela foi feita por Henry Moseley, ela segue uma ordem de número atômico. Então, vocês vão ver aqui, pessoal, que aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pode ver, tem tabela periódica na sua prova de recuperação, tá certo? Já que cai tabela na prova, não tenham medo. Então, professora, por onde a gente começa? Saber primeiro, pessoal, do que é a tabela periódica, ela é formada, tá certo? A minha tabela, pessoal, eu usei essa colorida e a tabela periódica, provavelmente da prova de vocês, é porque a professora mostrou, esses dois elementos aqui, estão vendo? Eles não vão se encontrar aqui, galera, eles vão se encontrar, ó, aqui embaixo, tranquilo? É só porque todos esses elementos, na verdade, eles saíram daqui, deste cantinho da tabela periódica, tá? Mas não se preocupe, vai dar tudo certo. Aí, pessoal, primeiro de tudo, tabela periódica é formada por elementos químicos. Os elementos químicos, eles têm símbolos, acredito que vocês já conheçam vários deles, como oxigênio, carbono, hidrogênio. Hidrogênio é o exemplo que eu coloquei aqui dessa tabela, tá certo? Eles são formados por uma letra ou duas. Se for uma letra só, gente, sempre maiúscula. Duas letras, uma maiúscula e uma minúscula, mas no máximo duas letras, tranquilo? A tabela periódica, ela é dividida em grupos e famílias. Ou ela é também dividida em períodos, tá? Os grupos ou famílias, pessoal, são as 18 colunas na vertical. Professora, como que eu vou saber qual família é qual? Gente, é só ir assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, até acabar. Aqui é a família 18, aquela que vocês sempre lembram mais, certo? Os gases nobres. Então, pessoal, só dá número para cada coluna da tabela periódica que você acha as famílias. As colunas, pessoal, as famílias, na verdade, as famílias ou grupos, elas indicam as propriedades químicas e físicas semelhantes, que isso a gente agradece Mendeleev. Ele que começou a organizar essas famílias, a achar propriedades físicas e químicas semelhantes dos elementos, e ele começou a formá-las. Nesse caso aqui, pessoal, os períodos estão aqui em amarelinho, como vocês podem ver, tá vendo? Os períodos são as 7 colunas na horizontal, elas representam a camada de valência, ou seja, a camada mais externa do átomo. Então, se, por exemplo, o FR que tá aqui na ponta, que é o frâncio, ele tá no 7º período. Professor, o que significa? Significa que ele tem um núcleo positivo e ao redor dele, você vai ter quantas camadas? 7 camadas. Tudo bem, gente? Deu para entender? Então, o frâncio, no 7º período, tem 7 camadas. Ah, professora, mas aqui no 5º período tem esse RB aqui. RB é o rubídio. O rubídio, se ele tá no 5º período, quer dizer que ele vai ter uma parte positiva, que é o núcleo, e vai ter 5 camadas ao redor do núcleo dele. Tudo bem, gente? Seguindo o modelo de Bohr. Aí, gente, todos os dois, tanto o rubídio quanto o frâncio, estão na primeira família, mas eles estão em períodos diferentes, portanto, eles têm número de camadas diferentes. Tranquilo? Aí, gente, há uma divisão muito especial na tabela periódica e eu vou chamar aqui de separação pela escadinha, tá bom? Saiba desenhar a escadinha que não tem erro. Professora, aonde que eu começo essa sua escadinha? Tá vendo o boro aqui, que é bem essa quina da tabela periódica? Traça aqui, ó, uma linha embaixo do boro e desce a escadinha, tudo bem? A tabela periódica, ela é separada por dois grandes grupos, que são os metais e os ametais. Os metais, eles são encontrados aqui, ó, do lado esquerdo e abaixo da tabela, enquanto os ametais são encontrados aqui, do lado direito superior. Cuidado, isso aqui, os nossos gases nobres, não são metais e nem ametais. Tranquilos? Não tem essa classificação. Os metais, pessoal, têm várias propriedades diferentes dos ametais, mas o importante é você saber que tem essa divisão na tabela periódica, tranquilo? A tabela, pessoal, então, tem os metais que são chamados metais de transição. Os elementos de transição, pessoal, são esses daqui, ó, do meio da tabela. Estão vendo aqui? Justamente onde tem esse amarelo marcado para vocês. Essa galera aqui são elementos de transição. E essa galera aqui de baixo também. Por que, professor, essa de baixo? Porque eles são tirados daqui de dentro. Tranquilo, gente? Esses são os metais de transição. Eles representam os grupos de 3 a 12.
tá? Esse grupo aqui, ó, grupo 1, grupo 2, grupo 13, 14, 15, 16, 17 e 18, também chamado de 0, são os grupos dos elementos representativos. Eles têm nome próprio. A galera de cima ali, ó, pessoal, é que você vai ter que saber os nomes, tudo bem? O grupo 1 são chamados de metais alcalinos, o grupo 2 são chamados de metais alcalinos terrosos, tá? O grupo 18 ou 0, a gente já comentou, por isso que eu coloquei aqui. Galera, o grupo 18 ou o grupo 0 é chamado de gases nobres, tá, galera? Então, cuidado aí, escrevi a palavra grupo errado, mas tá tudo certo. Grupo aqui. Tranquilo, pessoal? Aí, gente, nós temos os outros grupos com outros nomes. O grupo 13, 14, 15, que é justamente esses grupos e famílias que estão bem aqui, eles têm também nome próprio. O grupo 13 é chamado de família do boro. O grupo 14, família do carbono, e o grupo 15, família do nitrogênio. Professora, fiquei na dúvida, o que que eu faço? Olha, o primeiro elemento que tem na tabela ali, ó. Família do boro, carbono e nitrogênio. Tudo bem? A família 16, galera, é chamada de família dos calcogênios, em homenagem aos elementos que pegavam fogo antigamente. E a família 17, última, mas não menos importante, são chamadas de halogênio. Cuidado com os nomes das famílias. Tranquilo? Pessoal, é isso. Nossa revisão, ela acaba por aqui. Mas tem outra aula, tá? A outra aula é só de exercício. Se você entendeu a teoria certinha, se você já estudou o suficiente, mas ainda não tá sabendo direito como resolver o exercício, clica na outra aula, vem comigo, porque a gente vai resolver exercícios sobre um pouquinho de cada, sobre todas as matérias da sua prova de recuperação, tá certo? No mais, um beijo, pessoal, e boa prova. Tchau!